Então é o seguinte, neste fim de semana, o Google proibiu a veiculação na Revista Oeste de propaganda programática. Só um detalhe. Diga. Nesse fim de semana a gente já está falando Da mais gravação. Da gravação. Exatamente. Que são os anúncios que o próprio Google distribui. Eles usaram como justificativa 2 reportagens do site de Oeste e a coluna de J.R. Guzzo, com todos os artigos deste, que é um dos melhores, se não o melhor jornalista brasileiro. Outro absurdo é que uma das reportagens publicadas foi baseada num artigo da Fox News. Então a gente publicou uma reportagem com base numa notícia da Fox News, divulgada pela Fox News, do Tucker Carlson. Deixamos todas as fontes disponíveis e, no entanto, isso não bastou. Eles desvincularam aqui o conteúdo programático, a gente não pode lançar as propagandas lá. Então por que eu estou lendo isso aqui? Porque isso, de maneira direta, é uma forma de censura, porque quando você não consegue comprovar que o jornalista, no caso alvo dessa denúncia, está mentindo e você censura ali previamente, é uma forma de controle de coerção. Por que eu disse isso? Porque isso tem ocorrido uma escalada de censura nas mídias sociais. E parte desse processo de censura é o que a gente sofreu. Então, como que você vê toda essa maneira de organização no Brasil, não especificamente do STF, mas de todos os órgãos de controle, privados e estatais, como que você vê essa escalada autoritária? Olha, então, como... Deixa eu ver por onde começar aqui, o caminho mais... Enigma, pegamos o Gustavo. Fizemos o Gustavo gaguejar por um momento, conseguimos. Esse é um fenômeno novo, é a privatização da censura, inclusive. Isso, né? Então, aí... Deixa eu tirar uma coisa do caminho primeiro, que é o seguinte. Certo. Para desembolar aqui. Um dos argumentos que se costumam fazer é a questão de ser uma empresa privada e, portanto, ela tem liberdade de escolher quem vai anunciar, quem não vai, coisa assim. Esse argumento tem um certo valor. O problema é que já há muito tempo essas censuras, essas limitações estão acontecendo via pressão pública sobre essas empresas. Essas empresas também estão sofrendo pressão. Pressão regulatória, pressão... A gente viu vários casos disso nos Estados Unidos, de congressistas pressionando para... Olha, ou no caso do Brasil, inclusive, CPI da Covid, pressionando para não sei o quê, para fake news, não sei o quê. Então, essas empresas de redes sociais sendo chamadas para reunião com a autoridade, isso já é uma certa intimidação. Uma empresa que recebe uma chamada dessa, ela não vai tranquila. Ela sabe que, pensa bem como você vai agir. Então, esse argumento, que costuma ser, inclusive, um argumento libertário, né, com o que eu simpatizo, mas de que, olha, uma empresa privada faz o que quiser, essa realidade já acabou. Essa pasta aí já saiu do dentifrício. Formal, né? Um argumento que não sai do papel. Essa pasta saiu do dentifrício, como disse a Dilma uma vez. Mas assim, poeta. Isso aí já... Assim, isso aí já passou, entendeu? Então, hoje virou realmente assim, as empresas... A impressão que eu tenho é que não tenho nenhum conhecimento interno, tá? Isso eu estou falando coisa que eu leio e tal, mas a impressão que eu tenho é que elas já são um pouco massa de manobra do poder público tradicional, entendeu? E aí, claro, é muito mais fácil para o poder público censurar sem botar a mão diretamente, sem ter que mandar um censor concursado público ir lá fazer o trabalho. Né? Você pede para a empresa, ou então a empresa já antecipa. Exatamente. E aí volta aquele ponto. Aí, o que as empresas estão fazendo é a repetição de uma hegemonia progressista. Existe uma hegemonia de pensamento progressista hoje. Essa guerra está sendo perdida por qualquer pessoa que não seja de esquerda. Não precisa ser de direita necessariamente, pode ser um libertário, pode ser um ANCAP, pode ser o que for. Essa guerra está sendo perdida. Hoje as ideias progressistas são as ideias naturais. Entendeu? A ideia, você pode ser dono da sua empresa, inclusive, pode ser anti-esquerda. Se você demole, daqui a pouco aparece lá um cartaz sobre identitarismo, sobre igualdade de oportunidades, ou sobre qualquer coisa desse tipo, porque você não controla mais isso. Virou um problema, né, estrutural, como se diz, ou emergente. Então, assim, esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acho que é importante sempre lembrar, é a questão da democracia
teleológica, essa democracia escatológica. Nós temos um problema hoje que, inclusive, o capítulo final do livro eu chamo de o cativeiro da bondade. Assim, nós temos uma vanguarda de escolarizados urbanos que acha que a democracia tem um fim específico. Ela é um trem, né, com um destino específico. E se esse trem não estiver rumando para esse destino, você tem que ir lá e corrigir o trem. Não importa se a gente votou em outra direção. Então, não à toa, e aí entrando no tema das redes sociais que você perguntou, não à toa, as redes sociais eram a alegria dos progressistas até a direita começar a ganhar. Até 18, né? Aí parou. Até Brexit, até Trump, até Bolsonaro, as redes sociais eram um fenômeno libertador. Né? Inclusive, em 2013 no Brasil, você tem uma série de revoltas que foram permitidas por algum... Não só a comunicação na rede social facilita a logística de uma manifestação, não é só isso. Mas, principalmente, você encontra pessoas que pensam igual a você, então você começa a perceber, peraí, então eu não sou doido. Porque assim, há 20 anos atrás a gente já via, às vezes numa novela da Globo, peraí, por que esse personagem falou isso? Eu acho que ele está tentando me doutrinar. Né? Você percebia isso? Intuitivamente, né? Você percebe. O Castelo Rá-Tim-Bum, cara, qualquer coisa se encontra. A gente percebia isso, só que você não óbvio, tinha... meu... Só que você não tinha como olhar para o lado e encontrar um grupo de pessoas que... Pô, você percebeu isso também? Verdade, não tinha esse meta-comentário, né? Não tinha isso. E a rede social permitiu você encontrar isso. E fora isso que eu acho que toda mídia altera. Aí eu tenho um capítulo só sobre mídia no livro que eu falo sobre isso, sobre como que toda mídia, toda nova mídia, aí vem o pessoal de teoria da mídia, o Marshall McLuhan, o Meyrowitz, esse pessoal, toda mídia altera um pouco a sua percepção da realidade. Então, a forma de comunicação horizontal que você tem nas redes sociais, a gente acaba levando para o mundo físico. Então, assim, isso de o presidente da República ou o ministro do STF postar uma coisa séria no Twitter e vem um cara lá e devolve um meme, isso tem um efeito na rua também. Claro. De você chegar e falar, cara, acabou aquele reverência esplêndida, aquela legitimidade baseada no distanciamento magnânimo, então isso acabou. Né? Então, com tudo isso, as redes sociais trouxeram um pouco de barulho, um pouco de caos e um pouco de horizontalização. E aí, novamente, as teorias da mídia mostram isso, e a história também, eu recuperei desde nesse capítulo eu falo um pouco da invenção da prensa móvel de Gutenberg, e, cara, é impressionante. Tudo o que esse pessoal fala hoje sobre rede social falou-se na época da invenção da prensa. Tudo. Eu peguei até coisas assim de... por exemplo, de editores da época falando é bom quando proíbem um livro, que aumenta a procura. Mesmo? Nossa, aí o pessoal hoje chama efeito Barbra Streisand. Gente, isso não começou com a foto da casa lá da Barbra Streisand. Isso existe há séculos. Quando você bane alguma coisa, aumenta a curiosidade. Por que baniu? Entendeu? Exatamente. A outra coisa, o pessoal falando assim, frases da época. Assim, olha, esse negócio de livro é muito bacana, mas, tem uns abusos, né? Então a gente tem que correr dos abusos. Legal, mas assim, se puder evitar é melhor. É a mesma coisa. Inclusive, esse capítulo, eu começo... Quer dar uma palhinha, Gustavo? Fica à vontade. Não, eu só vou mencionar assim que eu começo esse capítulo com um texto do Machado de Assis, falando sobre o jornal, o impacto do jornal. E isso é uma coisa muito interessante. Você olha o impacto do jornal no século XIX, o jornal de opinião, essa coisa política, né, e tal... O jornal, nessa discussão política, cara, o que você via de ofensa ali... Aí o pessoal hoje fala de polarização. Então, assim, era muito mais polarizado. Inclusive, eu vou dizer uma coisa, assim, a gente pegou épocas aqui do impeachment, épocas de Lula, época do Aécio, mas antes também o Serra, era muito polarizado também. Então, e no século XIX, então, nem se fala. As pessoas se xingavam abertamente, muito mais do que no Twitter. Muito mais do que a gente vê hoje no Twitter. E às vezes, de fato, às vezes. O Twitter talvez tenha diminuído, porque os caras não têm coragem. Então, fica trocando xingamentos na internet. Exato. Então, assim, tudo isso, você começa a ver tudo isso, você pensa assim, o que me parece que está acontecendo hoje é muito mais uma histeria, aí como é a histeria desse pessoal de vanguarda meio hipster, eu chamo de hipsteria, está acontecendo meio que uma hipsteria coletiva. Então, assim, esse pessoal, essa vanguarda escolarizada, assim, não está entendendo o que está acontecendo. E o Joshua Meyrowitz, inclusive, eu descrevo a teoria dele no livro,
Ele diz o seguinte, que é exato... Cara, esse cara é genial, porque ele estava estudando na televisão, ele escreveu um livro em 1984, e você lê o livro hoje, parece que ele está falando de rede social. Impressionante. Como que a nova mídia ela tem um impacto muito parecido no ser humano. E o que ele fala é o seguinte, sobre a televisão, hein? Que eu acho que tem um impacto até menor do que a rede social tem hoje. Mas, enfim, ele fala assim, que toda nova mídia, ela bagunça tanto a forma de legitimidade, né? Como você se apresenta em público e tal, né? Porque aí você pode falar o que você quiser em público e você vai uma viagem em Nova York e ninguém vai te encher o saco, ninguém vai te filmar. Hoje em dia te filma. Isso com a televisão também, mas menos. A questão é que hoje a televisão está em todos os lugares porque está no celular de todo mundo. Então, assim, você tem uma expansão muito maior. Então, o que ele fala é o seguinte, é que isso gera um desconforto tão grande que os agentes de poder, eles não atribuem isso ao desconforto. Eles acham que alguma coisa está muito errada com o mundo. Eles acham que é um problema muito quase... O Meretz fala, é um problema quase metafísico. Está tudo errado. Então, essa escalada autoritária que a gente está vendo hoje de censura e tal, em alguma medida, ela é de boa fé. Eu sei que eu posso estar assustando muito, mas eu acho que existem os ingênuos. Inclusive no comunismo sempre teve. Como é que era? O idiota útil. O idiota útil. Eu acho que existe muita gente de boa fé achando que está realmente combatendo o mal. Então o cara começa a ver, pô, peraí, eu acho que a democracia tem que ir para um lado e ela não está indo. Eu acho que com essa nova mídia agora está tudo uma bagunça, qualquer um fala o que quer, tem muito ódio, não sei o quê, muita polarização. Ele não tem, às vezes, a dimensão histórica de saber que isso sempre foi assim, que toda invenção de mídia, de novas mídias foi assim. Então o cara começa a somar tudo isso que está acontecendo, ao mesmo tempo vem uma demanda de uma hegemonia, né, um terceiro elemento aí, que seria essa demanda da hegemonia da nova esquerda. Que o cara começa a ter que falar de um jeito diferente, agora ele tem que falar presades. Você tem o woke, agora o cara, a piada que ele fez a vida inteira ele não pode mais fazer, não sei o que. Então você começa a misturar tudo e você pensa assim, cara, o mundo está com alguma coisa muito errada.